Aleluia. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versos 12 a 14. Marcos capítulo 11, a partir do verso 12. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vá agora ao verso 20. A palavra diz: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Você pode dizer amém? Agora eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, os versos 13 a 17. Romanos capítulo 10, dos versos 13 a 17. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Você pode mais uma vez dizer amém? Aleluia, aleluia. Essa palavra que hoje nós queremos compartilhar foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar ao meu coração neste dia. Uma palavra que nós aqui já compartilhamos, mas foi a palavra que o Senhor neste dia alcançou o meu coração e colocou no meu coração o desejo de compartilhá-la com você, para que você também possa receber assim como eu também recebi dessa palavra. E a palavra do Senhor, ela nos ensina aqui acerca de termos fé em Deus. A palavra diz que o justo do Senhor, ele viverá pela fé. A palavra também declara que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Você pode dizer amém? E diante disso eu queria destacar dois aspectos acerca do exercício da fé divina, conforme a palavra do Senhor nos ensina. A primeira delas é crer com o coração. Eu queria que você declarasse isso comigo. Diga: crer com o coração. E a segunda, professar com palavras. Declare: professar com palavras. O Senhor Jesus, ele nos ensina na sua palavra
que não basta simplesmente crer com o coração, mas é preciso também nós confessarmos aquilo que nós cremos com os nossos lábios. O Senhor Jesus, ele disse assim, olha, qualquer que disser, ou seja, qualquer que falar, qualquer que proclamar e não duvidar no seu coração, ou seja, crer no seu coração, se fará aquilo que diz. Você pode dizer amém? Então nós encontramos aqui uma chave muito preciosa acerca do exercício da fé. É preciso crer com o coração, mas também é preciso professar aquilo que cremos com os nossos lábios. E a palavra nos ensina, então, nos apresenta um evento muito significativo quando Jesus estava caminhando no exercício do seu ministério com os seus discípulos, que foi o evento da figueira. E é interessante que naquele evento o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que era preciso ter fé em Deus. Você certamente compreende essa verdade de que é preciso ter fé em Deus, amém? Mas muitas vezes o nosso coração ele se encontra endurecido, o nosso coração se encontra incrédulo, e por uma série de razões. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que em todo o tempo é preciso ter fé em Deus. E essa expressão ter fé em Deus significa lá no original ter a fé que Deus possui, ou seja, ter o mesmo tipo de fé que o nosso Deus ele tem. Então Jesus, ele demonstrou que ele tinha esse tipo de fé. Jesus, ele demonstrou que ele tinha esse tipo de confiança. A Bíblia diz que quando Jesus ele caminhava com seus discípulos, ele avistou uma figueira que estava frondosa. E diz então a palavra que Jesus se aproximou daquela figueira procurando ali frutos. Mas diz a palavra que ela se encontrava infrutífera, porque não era tempo de figos. Mas o Senhor Jesus foi procurar nela figos, mas não a encontrou. E então diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele lança uma palavra sobre aquela figueira. Ele declarou: nunca mais coma alguém fruto de si. Eu queria que você pensasse comigo acerca das palavras que nós empregamos. Muitas vezes as nossas palavras, elas são completamente desprovidas de fé. Muitas vezes nós falamos pelo simples ato do falar, pelo hábito. Mas todas as vezes que o nosso Senhor Jesus Cristo ele empregava uma palavra, essa palavra ela era empregada com fé. Portanto, Jesus declarou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E diz então a palavra que no dia seguinte, quando Jesus passava por ali com os seus discípulos, Pedro, ele percebeu que aquela figueira, ela estava seca desde a sua raiz. E ele então logo lembrou-se da palavra declarada pelo Senhor no dia anterior. E ele fica então surpreso, e ele declara dizendo assim espantado: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Foi então quando Jesus declarou: tenha fé em Deus. E como eu já declarei para você, essa expressão significa: tenha o mesmo tipo de fé que Deus possui. É isso que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera que a verdadeira fé, a fé genuína, ela possa ser encontrada nos nossos corações. E foi isso que Jesus estava então ensinando aos seus discípulos. Mas olha, parece que a resposta de Jesus a Pedro, ela está meio desconexa. Porque quando Pedro se dirige a Jesus e diz: Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou, Jesus diz: tenha fé. Tenha fé em Deus, né? E ele ainda acrescentou dizendo assim: olha, e eu lhe digo, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que lhe disser será feito. Amém? Queridos, Jesus explica o que isso quer dizer. Essa segurança é o tipo de fé daquele que crê com o coração e declara com a sua boca. Eu queria que você pudesse entender comigo que em momento algum passou pela mente do nosso Senhor Jesus Cristo que alguém voltasse a comer do fruto daquela figueira. Mas quando Jesus ele declarou que ninguém nunca mais comeria do fruto daquela árvore, Jesus estava crendo no seu coração e ele então estava declarando aquilo que creu. E se cumpriu então a palavra. Então todas as vezes que a fé ela é gerada no nosso coração e ela é professada pelos nossos lábios, queridos, nós podemos entender que a fé está em movimento. E quando a fé se movimenta, a palavra nos ensina que algo acontece. Então perceba, Jesus ele mostrou que ele tinha esse tipo de fé. Jesus acreditava naquilo que ele falava. E foi exatamente isso que o Senhor hoje começou a falar ao meu coração. Quando pelo seu Espírito ele ministrou ao meu espírito. Você verdadeiramente crê naquilo que você tem declarado? Ou as suas palavras são somente palavras lançadas ao vento? Eu queria que você pensasse acerca das suas palavras. Será que verdadeiramente você tem crido naquilo que você tem declarado aquilo que você crê, melhor dizendo? Ou será que muitas vezes é só um mero sentimento? O Senhor Jesus Cristo, ele cria naquilo que ele falava. Ele disse: nunca mais alguém coma fruto de si. E o que aconteceu foi que nunca mais alguém comeu do fruto daquela árvore. A palavra nos ensina que esse foi o tipo de fé que trouxe o mundo à existência. O autor de Hebreus, ele diz assim em Hebreus 11:3, olha: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a palavra está declarando para nós que tudo que foi criado pela palavra. A palavra de Deus verbalizada. Assim diz a Escritura, lá no livro do começo: haja luz, disse o Senhor, e houve luz, amém? Haja separação entre águas, e houve separação entre águas e águas. Então nós percebemos que, pelo poder da palavra verbalizada do Senhor, aquilo que não existia veio à existência. E o Senhor, portanto, está nos ensinando que assim devemos ser nós como sua igreja sobre a face da terra. Nós devemos ser uma igreja que se move pela fé. Você pode dizer amém? E agora, essa fé, ela não é uma fé mística. Não é misticismo, irmãos. Mas é de fato a fé do tipo de Deus. É aquela fé que você empenha, aquela palavra que você declara sem duvidar no coração e crendo que assim será. Porque o Senhor Jesus, ele acreditou que o que ele declarasse iria se tornar uma realidade. Mas talvez nós possamos pensar, mas era o próprio Cristo. E o próprio Cristo é o próprio Deus. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E às vezes, de fato, é difícil para nós distinguirmos o homem Jesus, né, do Deus Jesus. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar algo que nós precisamos compreender. Porque olha, quando Jesus demonstrou o tipo de fé que Deus tinha, ele declarou para os seus discípulos:
vocês também podem ter essa fé. Você pode dizer amém? O que o Senhor Jesus está dizendo para nós hoje é que nós também podemos ter esse tipo de fé. Uma fé que não vacila, uma fé que crê, uma fé que declara, e uma fé que vê o resultado daquilo que se crê com o coração e daquilo que se declara com a boca. Jesus disse: tenham esse mesmo tipo de fé. Olha, aqui o homem acredita com o coração e declara o que acredita com a boca, ele traz as coisas à realidade. Foi isso que o Senhor Jesus ele disse, irmãos. Ele disse: olha, se vocês não duvidarem no coração de vocês e disserem a esse monte, ergam-se e lancem-te no mar, assim será. E o que nós precisamos entender aqui é que de fato o Senhor Jesus estava incentivando os seus discípulos a terem fé. E é exatamente isso que nós precisamos nos dias de hoje. Nós precisamos ser homens e mulheres que se movem pela fé. Nós vivemos dias que são desprovidos de fé. Eu escutei uma palavra bem interessante nesses dias, quando alguém disse assim: hoje, os dias de hoje são dias difíceis e é muito difícil você ser uma pessoa honesta. E aí a pessoa dizia assim: não, os dias de hoje são fáceis, porque a concorrência está bem menor. Existem poucos honestos no mundo, então fica muito mais fácil você ser honesto. E eu queria que você trouxesse essa realidade para a realidade da fé. Nós vivemos dias desprovidos de fé. E o Senhor, Ele quer encontrar na terra alguém que creia com seu coração, alguém que não duvide, e alguém que declare a palavra conforme se crê no coração. Agora olha o que o Senhor Jesus nos faz entender, que nós já possuímos esse tipo de fé. Você pode dizer amém? Entenda o que a palavra de Deus está dizendo ao seu respeito. Jesus está dizendo que essa fé, ela já está em você, amém? Olha o que diz lá Romanos 12:3, a palavra diz assim, olha: porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Ou seja, Ele repartiu essa medida de fé sobre cada um de nós. Então não existe ninguém na igreja do Senhor Jesus Cristo que seja desprovido de fé. Talvez você não possa fazer o uso dela, mas a fé, ela foi derramada sobre você. Você pode dizer amém? Toca nessa pessoa de lado, que está do seu lado, diga para ela assim: você é uma pessoa cheia de fé. Amém? A fé sobre a sua vida. E essa fé, ela foi derramada pelo Senhor. O Senhor repartiu isso. Observe que essa palavra declarada aos romanos, ela foi escrita para os cristãos de Roma. Então o Senhor estava fazendo-os entender que havia fé no meio da igreja. Há uma medida de fé que foi derramada sobre cada um de nós. Nós devemos exultar por isso. Nós devemos ter os nossos corações jubilosos por essa realidade, porque nós não somos desprovidos de fé, muito pelo contrário. Paulo escreveu aos Efésios dizendo assim, olha, esse texto você conhece muito bem: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Você pode dizer amém? Eu pergunto aqui nessa noite: quantos salvos tem aqui nesse lugar? Levante sua mão e dê um glória a Deus. A palavra está dizendo que você é salvo pela graça por meio da fé. Há uma medida de fé sobre a sua vida, porque se não houvesse fé, não haveria salvação. Então a palavra está dizendo que o Senhor derramou isso sobre nós, amém? E a palavra diz, olha, não vem de vós, mas é dom de Deus. Então Paulo está assegurando,
que a medida da fé a qual nós somos salvos, ela não vem de nós, ela não é natural, mas ela é divina. Então é Deus quem dá, e Deus deu a fé para você, amém? Ele também deu essa fé para mim, Ele distribuiu isso sobre a vida da sua igreja. Agora, eu queria chamar a sua atenção, porque a palavra diz assim, olha, de sorte, melhor dizendo, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então muitas vezes o nosso problema não é não ter fé, mas é não alimentá-la. E só existe uma maneira de nós alimentarmos a fé no nosso coração, é ouvindo a palavra de Deus. Mas você já percebeu que muitas vozes querem falar aos nossos ouvidos? Vozes que muitas vezes elas querem trazer tantas perturbações, aflições, desistências, desesperos. Mas a palavra de Deus, ela promove fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, logo nós devemos atentar o que nós temos ouvido, a que nós temos emprestado os nossos ouvidos, qual é a palavra que tem falado aos nossos ouvidos, do que é que nós temos nos alimentado. Então a fé vem pelo ouvir a palavra. Então Paulo está assegurando que a fé, ela é dada, o Senhor deu, amém? Ela é repartida, ou seja, ela está sobre a vida de toda a igreja, e a fé, ela é possível. Ela é uma realidade. A fé, ela não está atrelada para uma realidade futura, mas ela é uma realidade presente. Então a fé, ela está sobre nós, amém? Agora, nós precisamos aprender a fazer uso da fé. E o Senhor aqui nos dá uma chave muito preciosa. Lá em Romanos 10:8, a palavra diz assim, olha: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Diga comigo, diga assim: a palavra está junto de ti. Diga assim: na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Você pode levantar um aplauso ao Senhor pela sua palavra? Agora eu queria que você pudesse fazer uma junção comigo dessa palavra de Romanos 10:8 com Marcos 11:23. Jesus disse assim: qualquer que disser e não duvidar no seu coração, mas crer que será aquilo que se fará, aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora perceba, o Senhor está dizendo: a palavra está junto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. E Ele está dizendo: e aquele que disser, aquele que crê, e aquele que disser, ele não duvidar, se fará aquilo que ele diz. Então aqui nós encontramos um princípio básico inerente à fé que o Pai tem. Primeiro, diga comigo: acreditar com o coração. Diga mais uma vez: acreditar com o coração. Confessar com a boca. Queridos, nós precisamos aprender a acreditar com o coração, a crer com o coração na palavra do Senhor. E precisamos aprender a confessar com os nossos lábios aquilo no que temos crido. Jesus, ele acreditava nessa verdade e por isso ele declarou. Então aquilo que nós devemos declarar, entenda, muitas vezes não são os sentimentos do nosso coração. Aliás, o profeta Jeremias, ele vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Então muitas vezes os teus sentimentos, eles se voltam contra você mesmo. Então o que é que
eu devo crer com o meu coração na palavra, a palavra de Deus. E o que é que eu devo declarar com os meus lábios? Muitas vezes não é o que eu sinto, mas é o que eu creio segundo a palavra de Deus. Ontem eu conversava com alguém e eu dizia assim, porque lá em Romanos capítulo 12, 1, a palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a palavra diz: esse é o culto de vocês. E eu dizia assim para aquela pessoa: muitas vezes o seu corpo, ele não quer culto. Muitas vezes o seu corpo, ele quer cama. Muitas vezes o seu corpo, ele quer isolamento. O seu corpo não quer comunhão. Muitas vezes você está meio, na deprê, e você não quer estar no ajuntamento. E muitas vezes Satanás coloca na nossa mente: se eu não faço isso de coração, logo o Senhor não aceitará. Quando na verdade a palavra está dizendo assim: o teu culto nem sempre vai ser um culto de espontâneo de coração. Nem sempre o teu coração vai estar fervendo. Nem sempre você vai ter vontade de estar no ajuntamento. Nem sempre você vai ter vontade de estar servindo. Então essa é a hora de você apresentar um culto racional. Essa é a hora de você oferecer ao Senhor, mesmo como um sacrifício de adoração, de louvor e de serviço. Não é simplesmente somente quando desejamos e quando queremos. E é interessante porque eu compartilhava isso com essa pessoa ontem. E eu não imaginava que, por exemplo, hoje seria um dia assim para mim. De ter que apresentar um culto de sacrifício. Mas a palavra do Senhor, ela está ensinando exatamente isso para nós. Que não devemos ser levados por aquilo que vemos, não devemos ser levados por aquilo que sentimos, mas nós devemos ser conduzidos pelo Espírito e pela palavra. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo, ele esteve declarando aos seus discípulos, ele está declarando a cada um de nós. E sabe o que a palavra diz? A palavra diz que é uma medida de fé sobre a sua vida, amém? Ou seja, se há uma medida de fé, o Senhor está dizendo: você pode, porque isso já foi derramado sobre você. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele distribuiu essa medida de fé ao pecador quando você ouve a palavra. Então, quando você ouve a palavra, você se fortalece e você faz aquilo que é preciso e não muitas vezes aquilo que você quer ou aquilo que você deseja. A palavra diz que quando você ouve a palavra, você faz da salvação uma realidade na sua vida. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, amém? Então olha, antes mesmo, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Antes mesmo de crermos, nós já somos salvos. Agora guarda para você não sair por aí dizendo que eu estou falando heresia. Entenda, a obra da salvação, ela já foi concluída por Cristo na cruz. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Agora, quando eu e você cremos, a salvação se torna uma realidade na nossa vida. A salvação, ela já aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que lá na cruz, o sacrifício de Cristo, ele foi aceito. A obra foi consumada. Ele disse: Pai, eu entrego ao Senhor o meu espírito. E o sacrifício, ele foi aceito diante de Deus. Então ali, a salvação para a humanidade, ela foi providenciada. Ela já está pronta. A salvação, ela não fica pronta quando você crê. A salvação, ela já aconteceu, amém? Agora, quando você crê, você se apropria dessa salvação. Então a salvação, ela pertence a todos,
porque Jesus morreu por todos. Você pode dizer amém? Mas nem todos serão salvos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus vai dizer lá em Timóteo que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Então, se Deus amou a todos, e Ele deu o seu Filho por todos, e o desejo do seu coração é que todos sejam salvos, porque nem todos serão salvos. Porque a sua palavra diz que somente quando você crê e confessa, você é salvo. Então é preciso crer, mas também é preciso confessar. Ele disse: olha, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você precisa crer, mas você também precisa confessar. Você entende essa via dupla da fé? É preciso crer e é preciso confessar. O que precisamos entender é que assim como a fé vem pela palavra de Deus, assim também é com todas as outras coisas que nós recebemos da parte de Deus. Você vai perceber na palavra do Senhor que o Senhor, Ele trouxe palavra para muitos homens e para muitas mulheres, e algumas dessas palavras não se cumpriram. Por quê? Porque não houve fé, porque não se creu no coração e porque não se confessou com os lábios. A fé que é do Senhor, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Deus faz que o seu tipo de fé, ela cresça no coração daqueles que ouvem a sua palavra e declaram a sua palavra. É por isso que você precisa declarar a palavra. A palavra, quando ela é declarada, ela vai produzir fé no seu coração. É por isso que eu e você precisamos nos expor à palavra. Então não é de admirar aquilo que Jesus disse. Ele disse assim: olha, vê depois como ouves. Está lá em Lucas 8:18. Irmãos, aquilo que nós ouvimos é da máxima importância. Porque aquilo que você ouve, ela produz fé, seja para a vida ou seja para a morte. Então o que é que eu e você temos ouvido? O que é que eu e você prestamos os nossos ouvidos a ouvir? Jesus disse: deem atenção, tenham muito cuidado acerca daquilo que vocês estão ouvindo. O que o Senhor está dizendo é: a fé não virá a vocês como se fosse no conto de fadas. Sabe o que é interessante? Porque às vezes o Senhor traz uma palavra sobre as nossas vidas e nós achamos que ela vai se cumprir por si só. Não vai, irmãos. Porque existe algo que é da parte de Deus, mas existe algo que é de nossa parte. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, olha, aquilo que Deus, somente Ele poderia fazer para a nossa salvação, Ele fez. Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu naquela cruz, pagando pelos seus e os meus pecados, amém? Mas se você não crê, você não é salvo. Então existe algo que é da parte de Deus, mas existe algo que é da nossa parte. Então nós precisamos crer. Então é agindo segundo a palavra que a fé vem à existência. Olha, todo aquele que teve um encontro de salvação com Cristo, ele tem lembrança desse dia. Porque quando você declara a sua fé, quando você crê e você declara a sua fé, naquele ato, naquele exato momento, os céus invadem a sua vida, o perdão do Senhor alcança a sua vida, você é lavado pelo precioso sangue de Jesus, e você é arrancado das trevas e transportado para o reino de luz, amém? Então isso é guardado na mente do seu espírito.
Então, é preciso crer. Paulo, ele disse à igreja de Corinto: e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Paulo está dizendo para nós, irmãos, testificando: nós temos o espírito da fé. Você pode dizer amém? Declare comigo, diga assim: eu tenho o espírito da fé. Às vezes nós somos levados a dizer assim: eu não tenho fé suficiente para isso. E qual é o resultado? Você não vai ver aquilo acontecer na sua vida. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos o espírito da fé. O espírito da fé está para a igreja do Senhor, amém? Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos entender o poder da palavra. A palavra, ela tem o poder para nos dominar. Lá em Provérbios 6:2, a palavra diz assim: olha, estás enredado com as palavras da tua boca, ficaste preso pela palavra que falaste. A palavra, ela tem esse poder sobre a nossa vida. Aquilo que nós declaramos é sentença. Então, se nós declaramos que nós não podemos, se nós declaramos que não vai acontecer, se nós declaramos que nós não temos fé, se nós declaramos que para nós nada dá certo, é isso mesmo que vai acontecer sobre nós. A palavra está dizendo assim: olha, você ficou preso pela palavra que você falou. Mas olha o que o Senhor nos ensina na sua palavra: todas as coisas, diga comigo, todas as coisas são possíveis àquele que crê, amém? Não existe impossível para aquele que crê. Todas as coisas são todas as coisas. É toda e qualquer circunstância. Então muitas vezes é exatamente disso que eu e você precisamos. Agora, se você ficar: eu não posso, eu não tenho forças, eu não sou capaz, eu não serei bem-sucedido. Se você declarar que não tem fé, a dúvida vai crescer no seu coração. E de fato você vai ser alguém que não exercita a fé. E você vai ficar imobilizado. Alguém sem fé é alguém estático. É alguém que não avança. É alguém que não progride. As suas próprias palavras vão aprisionar a sua vida. Você já parou para notar que tem pessoas que só falam de derrota? São pessoas derrotadas. Porque elas estão declarando isso. Então, queridos, frustração e derrota não pertencem ao Filho de Deus. Você pode dizer amém? O nosso Deus nos fez nova criatura. Nós nascemos não do desejo da carne ou do homem, mas da vontade de Deus. Nós somos uma nova realidade em Cristo Jesus, amém? A Bíblia diz que Ele é mais do que vencedor. E a Bíblia também vai dizer assim: olha, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então eu e você precisamos aprender a crer naquele que é maior que está em nós. Nós precisamos aprender que Ele é poderoso, amém? Quantos creem aqui que o Senhor é grande? Diga amém. E Ele faz coisas grandes, irmãos. Ele faz coisas gloriosas. A sua mão é poderosa. E Ele está empenhado em abençoar a vida dos seus filhos, amém? Então, como Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos crer verdadeiramente no poder da fé, amém? Entenda comigo: quando Deus criou o mundo, o universo,
Ele criou um mundo cheio de palavras de fé, irmãos. Deus não disse haja luz e pensou, será que vai haver? Quando Deus disse haja luz, houve uma explosão de luz. Porque não havia dúvida, mas havia fé. Então não pode haver dúvidas no nosso coração acerca daquilo que o Senhor tem declarado acerca de nós. É preciso viver pela fé. Mais uma vez, diga amém. Então a chave aqui para adquirir a fé como a do Senhor é acreditar com o coração. Diga mais uma vez, acreditar com o coração. Diga também confessar com a boca. Agora entenda, uma coisa contribui com a outra. Às vezes, no seu coração, a fé, ela está envolvida por dúvidas. Será que é? Aí o Senhor diz, confessa. E aí você começa a confessar. E você vai perceber que aquilo começa a te empoderar. Aquilo começa a fazer você acreditar, quando você mesmo já pensava que não teria mais fé para isso. Então qual é o nosso grande desafio? É crer e confessar, amém? Os nossos lábios, irmãos, eles podem nos enriquecer ou nos empobrecer. Os nossos lábios podem nos fazer vitoriosos ou derrotados. É possível nós enchermos as nossas palavras de fé ou de dúvida. Então o Senhor está dizendo, creia e confesse. Creia e declare. Não deixe a dúvida vir sobre o seu coração, mas declare. E se a dúvida quiser tomar o seu coração, continue declarando a palavra. Nós podemos encher as nossas palavras com um amor, o amor de Deus, com esperança. Então você precisa realmente declarar. Nós podemos fazer a nossa fé aspirar o ar que vem do céu, amém? Você precisa declarar a palavra. Eu preciso declarar a palavra. A nossa fé, ela nunca irá além das palavras da nossa boca. Nunca. Se você diz que crê no coração, mas você não confessa isso com os seus lábios, você nunca vai ver aquilo que você diz crer se tornar uma realidade. Foi o que Jesus disse. Jesus disse para os seus discípulos, tenham fé em Deus. Ele olhou para a figueira e disse, nunca mais alguém coma fruto desse. E foi isso que aconteceu, amém? Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, creia aqui, mas confesse aqui. Declare a palavra, porque foi Jesus quem disse. Se você crê no seu coração e você declarar aquilo que você crê, você vai dizer a um monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim será. Você consegue dizer amém? Os pensamentos, irmãos, podem chegar e persistir em ficar, querendo trazer dúvida. Comece a confessar, comece a professar a palavra do Senhor. Professe por palavras a fé que está no seu coração. Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração nesse dia, dizendo que eu preciso crer, mas eu também preciso declarar aquilo no que tenho crido. Nós não podemos nos deixar abater por circunstâncias que sejam contrárias àquilo que cremos. Você lembra do cego Bartimeu? A palavra diz que ele ouviu, irmãos.
Ele não viu. Ele era cego. Mas ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando pelo caminho. Ele creu. Ele pode me curar. E ele então começou a proclamar aquilo que ele cria. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas perceba que algumas vozes quiseram abafar a voz da sua fé. Cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir. Ele não vai vir até você. Não são essas vozes que muitas vezes chegam no seu coração? Cala a boca. Ele não vai ouvir. Ele não vai te alcançar. Esse milagre não vai entrar na sua vida. E aí a palavra diz que Bartimeu clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava dizendo: eu creio. E eu estou declarando aquilo que creio. A Bíblia diz que Jesus parou. Você conhece a história. E disse: tragam ele aqui. Aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Eu quero ver, Senhor. Aí Jesus diz: você crê que eu posso fazer isso por você? Eu creio. Aí Jesus disse: então seja feito conforme a sua fé, conforme aquilo que você declarou, conforme aquilo que você creu e aquilo que você declarou. Você tem fé para crer no seu coração? Eu estou perguntando isso para você. Você tem fé para crer no coração? Você tem fé para declarar aquilo que você crê no coração? Eu quero convidar você a ficar de pé agora em nome de Jesus. Eu queria que você imaginasse comigo que você assume um lugar como se fosse o do cego Bartimeu. Porque quando a Bíblia diz que ele era cego, o que a Bíblia quer nos fazer entender, além da sua cegueira física, natural, era que ele não conseguia vislumbrar uma realidade possível na sua vida. Muitas vezes é assim que nós estamos. Nós estamos cegos. A gente não consegue ver uma mudança de um quadro, não consegue ver a mudança de uma situação. A gente não consegue ver o milagre do Senhor nos alcançando. Mas Ele ouviu. Eu quero declarar para você nessa noite, irmãos. Você ouviu o Senhor falando para você: tenha fé em Deus. Tenha fé do tipo de Deus. E o Senhor mais uma vez declara: se você crê com o seu coração, e se você confessar com os seus lábios, assim te diz o Senhor, aquilo que você crê se cumprirá. Aquilo que você crê se cumprirá. Há uma medida de fé sobre a sua vida, meu irmão. Foi o Senhor quem derramou isso sobre você, não vem de você.
Foi o Senhor quem te deu e foi pela sua graça. Portanto, há fé em você. Agora, talvez o que possa lhe faltar hoje é confessar aquilo que você crê. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite desesperançado, desesperançada, quebrada, sem esperança alguma. Mas o Senhor te diz que se você crer com seu coração, e se você confessar com seus lábios, assim será, diz o Senhor. Portanto, essa é a hora que você deve rasgar o seu coração e trazer verbalizado aquilo que você crê. É hora de você declarar: Senhor, eu creio e por isso eu confesso que assim será na minha vida. Então, em nome de Jesus, nessa hora eu quero convidar você a você abrir a sua boca e você começar a declarar aquilo que você crê no seu coração, ainda que possa parecer uma loucura, ainda que possa parecer impossível, mas a palavra de Deus diz que não há impossíveis para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Deixa a fé agora começar a movimentar o seu coração em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, começa agora a manifestar, a operar a fé que o Senhor derramou sobre você. Choralamanara, soralamanara. Oh, Ramanala Bassoria Naras. Oh, Ralamanala Bassoria Naramanaras. Oh, Ralamanala Bassoria Nalamanararas. Às vezes as suas palavras podem ser unicamente lágrimas que o Senhor conhece. Então, em nome de Jesus, deixa o poder da fé operar agora sobre a sua vida. Rasga agora o teu coração e declara aquilo que você crê, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Chora manala massoria naramana. Chora la manala massoria naramana. Chora la manala la mas. Ele tem cura para aqueles que creem e declaram a cura. Ele tem libertação para aqueles que creem e declaram libertação. Ele tem salvação para aqueles que creem e confessam a salvação. Ele tem restauração para aqueles que creem e confessam a restauração. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Esses são dias, irmãos. Preste muita atenção nisso que eu vou lhes falar.
em que o espírito da incredulidade quer encontrar lugar nos seus corações. Em que o espírito da incredulidade quer roubar e matar a fé. Mas esses também são dias de derramamento do espírito da fé. Certa vez, um discípulo do Senhor disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Talvez essa pessoa possa ser você. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você deseja mais fé, vem para aqui para frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Assim diz o Senhor: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E assim diz o Senhor: a medida da fé já foi derramada sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, aqui está alguém que crê na sua palavra. Alguém que tem fé no Senhor. E eu quero orar agora, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Alguns deles chegaram aqui na frente já desacreditados, achando que já não é mais possível, Senhor. Mas nós cremos, por isso falamos. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. E da mesma medida de fé, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, eu quero compartilhar agora com os meus irmãos. Que em nome de Jesus, Senhor, eles recebam agora da mesma porção de fé que o Senhor tem derramado sobre mim. Não que a minha fé seja maior do que a deles, Senhor, mas o Senhor tem me ensinado a crer contra a esperança. O Senhor tem me ensinado a voltar os meus olhos para Ti.
e a não esperar em circunstância alguma, mas somente em Ti. E é isso que eu quero nessa hora compartilhar com os meus irmãos. Em nome de Jesus, que o Espírito da fé os envolva nessa hora. Que o Espírito da fé os tome agora. E que todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus, seja agora banido de suas vidas. E que só haja lugar para a fé nos seus corações. E o Senhor te diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Talvez você tenha vindo aqui à frente por uma razão. E o Senhor diz para você agora: creia no seu coração e confesse com a sua boca. Faça isso nessa hora, porque assim diz o Senhor para você: assim será. Pela tua palavra, Senhor, eu quero selar agora, Pai, em oração com os meus irmãos, aquilo que eles estão crendo no coração e declarando com os seus lábios. E a tua palavra diz que quando nós fazemos isso, isso acontece. Então, em nome de Jesus, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme você creu com o coração e você declarou com os seus lábios. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o objeto da sua fé. Eu abençoo, Pai, a vida dos meus irmãos. E eu oro para que o teu amor, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito paire sobre eles, sobre mim, sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe você em nome de Jesus.